No Baita Papo Entrevista de hoje, vamos falar sobre a diferença entre rinite e sinusite. Não esqueça, se inscreva no nosso canal e ative o sininho, assim toda vez que a gente colocar uma nova entrevista, você recebe a notificação. Lembrando que o Baita Papo Entrevista tem o patrocínio de Mais Presentes, Rodoman Indústria e Comércio de Implementos Rodoviários, Benditos Pet, Pro Equilíbrio, Hashi Sushi, Sorrifácio Uruguaiana e Detalhe Projeto e Construção. Para falar sobre as duas principais alergias conhecidas de todo mundo, eu convidei o Dr. Thiago Perobelli Servo, que é otorrinolaringologista, para dar uma melhor explicação para você que sofre desse problema ou conhece alguém que passa por essa situação alérgica, geralmente nesse período mais frio, né? O Dr. Thiago também atende na Unimed Uruguaiana, Santa Casa e consultório particular. Ultimamente as previsões do tempo têm falhado bastante, né? Marca chuva, não chove, é calor, o calor se transforma em frio e com isso vem as famosas ites. Sobre esse assunto eu converso agora com o Dr. Thiago Perobelli Servo. Thiago, por que as alergias são tão frequentes nesse período de inverno? Bom, primeiramente, cumprimentar todos os espectadores do teu programa, te dar os parabéns pela tua atuação. As alergias, essas inflamações nas vias respiratórias são muito frequentes no inverno devido ao fato do ar frio e seco, né, que a gente está exposto. Também aquele confinamento no inverno, a gente fica mais fechado e tem essa troca, né, troca de secreções, espirro, tosse, essa coriza que produz o nariz, a gente está sempre em contato com as secreções das outras pessoas. Então, geralmente aí é onde tem o aumento da incidência dessas inflamações nas vias respiratórias. Como é que a gente pode definir a rinite? Quais são os sintomas? Rinite é a inflamação da mucosa do nariz, né? Então, é aquela inflamação no nariz, certo? Que a gente tem a congestão nasal, a coriza, né? Aquela secreção branca, quente, aquela água quente que sai do nariz, a tosse, né? Os espirros, basicamente esses são os sintomas da rinite. E falando em sinusite? A sinusite é a inflamação dos seios da face, né? As cavidades que a gente tem na face, os seios maxilares, os seios frontais, os seios etimoidais que estão em cima do nariz e os seios esfenoidais que estão mais na parte de trás, certo? A mucosa que recobre esses seios da face, ela inflama, esses seios têm orifícios de drenagem para dentro da cavidade nasal e ocorre uma obstrução desses orifícios de drenagem e vão acumulando secreções, certo? Aí é onde a gente tem a sinusite. Quais seriam os sintomas da sinusite? A sinusite a gente geralmente tem dor na face, sensação de peso, a secreção que pode ser já uma secreção mais amarelada, esverdeada, com odor fétido, né? Tosse, febre, né? Um mal-estar, quando ocorre uma sinusite bacteriana, a gente tem um mal-estar, então esses são os sintomas da sinusite. Por que as pessoas confundem muito entre a rinite e a sinusite? Pela questão de sintomas? Por conta dos sintomas. Aquela secreção nasal, a congestão nasal, a dor, né? Então, muitas vezes a rinite e a sinusite elas vêm juntas, né? Então tem Elas podem acontecer no mesmo momento? Podem acontecer concomitantemente, sim. Pode acontecer, sim. Qual seria a forma de tratamento para ambas? A rinite, como ela é um mecanismo alérgico, geralmente, né? É muito difícil ter uma rinite infecciosa. Pode ter por um quadro viral, né? Mas a predominância são quadros alérgicos. Então, o tratamento é um tratamento sintomático, com lavagens nasais com solução fisiológica.
A gente utiliza bastante o corticoide nasal tópico como anti-inflamatório. E a gente faz uso dos antihistamínicos para diminuir a congestão nasal e a produção de secreções. Como é que a gente pode prevenir nessa questão das alergias em casa, assim, alguma coisa que a gente possa fazer? A higiene do ambiente, manter o ambiente sempre bem arejado, se faz uso de cortinas, tapetes, né, sempre manter sempre limpo, o piso sempre limpo, não juntar poeira, cuidado com o pelo dos animais, certo? Algumas pessoas têm alergias a certos tipos de alimentos, então também tem que evitar o consumo de certos tipos de alimentos. Alguns medicamentos também podem produzir alergias. O cigarro, tabaco também provoca essa congestão nasal, essa rinite, então são vários fatores, mas a maioria são fatores ambientais. Manter o ambiente limpo já ajuda bastante. Perfeito. E a questão da lavagem né, nasal pode ser feita independente de ter as alergias ou não? Sim. Por uma questão, eu até esses tempos acompanhei na televisão, uma outra colega jornalista falava que fazia muito o uso da lavagem justamente para melhorar a voz na hora da apresentação. Tem alguma ligação? Sim, a lavagem nasal ela faz a higiene das narinas, né, e também dos seios da face, porque o soro ele penetra dentro dos seios da face, ativa o batimento ciliar, mandando essas secreções que podem estar acumuladas tanto nas narinas como nos seios da face para trás, certo? Então, tu mantém essa narina limpa, né, então consegue respirar melhor, tu consegue modular melhor a voz, então isso tudo colabora. Perfeito. No Baita Papo Entrevista de hoje, estou conversando com o Dr. Thiago Perobelli Servo sobre as diferenças entre rinite e sinusite. E agora a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta a gente segue falando sobre as alergias respiratórias. No programa de hoje o tema é rinite e sinusite, né? Se você tem alguma dessas alergias, esse programa é para você, ou se você conhece alguém, né? Para tirar essas dúvidas, eu estou conversando com o Dr. Thiago Perobelli Servo, que é otorrinolaringologista. Thiago, essas alergias, elas são adquiridas ao longo da vida ou hoje eu não tenho, mas eu posso ter? Na realidade, uma pessoa pode nascer com uma predisposição a certos tipos de alergias e também pode ir adquirindo com o passar dos anos, certo? Como eu falei, o uso de algumas substâncias, medicamentos, tu pode desenvolver uma alergia a alimentos que tu não tinha, né? Tu consome um alimento e te desencadeia uma reação alérgica, isso pode acontecer, são coisas que podem acontecer. E existe aquela alergia que tu nasce com ela, né? Então são dois fatores. Sobre as pessoas que já conhecem, sabem que são alérgicas, ou tanto pela rinite ou pela sinusite, que fazem o uso tópico, né, do Sorinã ou tem outros medicamentos,
Qual é que é a tua opinião sobre esse... Eu não recomendo, eu não receito. E quando o paciente vem na consulta e me comenta, me diz, não, eu uso, eu tento fazer com o tratamento que a gente oferece e com esquemas para tentar eliminar o uso dessa medicação. Esses medicamentos, esses descongestivos nasais, eles são perigosos, porque eles absorvem, podem provocar vários efeitos colaterais, tanto na mucosa, no nariz, provocando uma rinite atrófica, que é um efeito colateral, também do ponto de vista cardiovascular, certo? Pela vasoconstrição que eles provocam. E sem contar que o uso desses medicamentos, tu entra numa bola de neve. O que acontece? Tem a congestão nasal, coloca a gota, descongestiona. Perfeito. Quando libera o receptor na mucosa nasal, a congestão nasal que provoca por esse efeito de liberação, ela é maior que aquela congestão primária. Entendeu? Aí então o nariz está mais congestionado, então tu vai usar uma maior quantidade de gotas. E depois o intervalo entre as doses vai diminuindo. Então tu está sempre necessitando mais gotas, está sempre necessitando uma maior quantidade e está usando sempre. Está viciado naquele medicamento. Sim, é um medicamento que acaba viciando. Acaba viciando, exatamente. E infelizmente a venda é sem receita. É venda então livre. qualquer... Eu brinco até com os meus pacientes que tinha que ser venda com receita controlada, porque para mim não é uma coisa tão simples assim, não é uma coisa tão... É banal, só que não deveria ser banalizado o uso. Sim, até porque a gente vê muito, né, de pessoas que, o meu irmão usa, meu filho usa, o vizinho pode usar. Então vê pessoas que tem, né? Cada um tem 5, 6 frascos, um em cada bolso de cada roupa, de cada jaqueta, tem mais frascos espalhados dentro de casa, então é um uso crônico, é um vício, então sempre que eu recebo que o paciente me diz que usa isso aí, eu tento fazer um esquema para que ele consiga eliminar, parar com o uso dessas substâncias. E em relação à rinite e à sinusite, existe cura ou é um tratamento para a vida inteira? A rinite não tem cura, certo? Ela não tem cura, tu faz um tratamento sintomático, tu pode fazer o uso de vacinas ou alguns mecanismos biológicos para melhorar a tua imunidade, mas não vai ter uma cura definitiva, certo? A sinusite sim. A sinusite bacteriana é tratada com antibióticos. As lavagens nasais, da mesma forma que a rinite, o uso do corticoide nasal tópico, certo? As rinites virais, elas têm também tratamento sintomático com o uso de anti-inflamatórios, analgésicos, né? E as rinites crônicas, que é aquele caso que já duram mais de 4 semanas, que fica a secreção retida dentro dos seios. Dependendo da situação, a gente faz uso do antibiótico também e em alguns casos aí a indicação é cirúrgica e a gente tem que abrir mão da cirurgia. Em termos de períodos, assim, qual é a crise da sinusite? A crise da rinite dura quanto tempo? A rinite, às vezes elas duram poucos dias, 5, 7 dias, certo? E depende muito da tua intervenção com o tratamento, tá bem? Podem durar, às vezes, até semanas, dependendo do caso. A sinusite, a gente divide naquela período de 4 semanas. 4 semanas é uma sinusite aguda, passou de 4 semanas, a gente já começa a tratar como uma sinusite crônica. Mas sempre o paciente que está com uma sinusite aguda, principalmente a sinusite bacteriana, ele procura atendimento antes, porque é muito desconfortável, né? Então, é muito difícil o paciente não procurar o atendimento. E ambas essas alergias, elas acontecem maior predominância no inverno ou ela pode acontecer ao longo do ano inteiro? Pode acontecer ao longo do ano, mas como nós conversamos antes, a predominância maior é agora no inverno devido aos fatores ambientais principalmente, né? Qual é que é o papel do médico otorrinolaringologista nessas questões alérgicas? Quando a pessoa tem uma alergia, ela procura o otorrino ou procura uma outra especialidade? As pessoas procuram o otorrino, como também procuram o clínico geral para fazer o atendimento, né? Mas o papel do otorrino é
fazer a diferença entre a rinite e sinusite, no caso da sinusite, fazer o diagnóstico diferencial de uma sinusite bacteriana, de uma sinusite viral, ou até de uma sinusite fúngica, dependendo da situação do paciente, para fazer o tratamento adequado. Né? Se for o caso, começar com antibiótico ou tratamento sintomático, se for uma questão cirúrgica, encaminhar para a cirurgia. Né? Cada caso é um caso. Nesses casos, então, é importante sempre buscar a orientação de um médico especialista, um otorrino, para tratar essas questões alérgicas, né, as respiratórias. Exato. Perfeito, esse foi o Baita Papo Entrevista. A gente conversou aí sobre rinite e sinusite. Lembrando que para assistir a entrevista completa você precisa se inscrever no canal do YouTube.